Olá, meus queridos alunos e alunas do curso técnico de aquicultura. Nós vamos fazer hoje a nossa aula de número 2 da disciplina de criação de girinos. Hoje nós vamos estudar a questão das fichas de controle de criação e o cálculo dos índices zootécnicos, ok? Vamos lá então. Nossa primeira tarefa é descobrir o que são as fichas, como é que são essas fichas de controle para a criação de girinos. Então, nós temos aqui um exemplo na tela de uma ficha muito utilizada, uma ficha padrão do sistema Amphigranja de criação de rãs. E eu até fiz parte da equipe, né, que montou essa ficha e tentou padronizar nos ranários. Então, essa ficha é bastante eficiente. Veja, ela tem lá um controle, tem o nome do ranário, né? E aí ela vai vir com o tanque, né? Porque um ranário tem vários tanques de girinos, então a gente tem que identificar qual é o tanque. Vai ter a identificação do número de animais e o peso médio naquele mês e naquele ano. Então você vai registrar, é uma ficha mensal, tá? E aí, como é mensal, nós temos aqui o dia a dia, olha lá, ó. Dentro do mês nós temos do dia 1 até o dia 31 a possibilidade, né? Porque tem mês de 30 dias, tem mês de 29, 28, dependendo do ano. E aí você vai estar tudo registrado aí. Nós temos diversas informações que são registradas na ficha. Como a gente pode ver aqui, ó, as colunas principais são de alimentação, quer dizer, a quantidade de ração que a gente vai jogar, a parcela de ração, porque no caso dos girinos nós vamos aprender durante o curso que eles comem várias vezes ao dia. E aí então a gente oferece 7 vezes ao dia a ração para ele. Cada vez é uma parcela, a gente chama de parcela. Não é? Mas essa quantidade ela é calculada, ela é acertada, não é de qualquer jeito. E nós temos que anotar, que isso vai ser importante para depois. Tá? Então nós vamos registrar as parcelas, o número de parcelas, e depois vamos registrar o total do dia, que é só fazer a multiplicação. Eu jogo 7 vezes 100 gramas. 7 vezes 100, 700 gramas é o total do dia. Não é? Temos aqui uma coluna dos animais para a gente manter o número de animais, para a gente saber quantos animais tem no tanque. Então nós temos um coluna de mortes, onde a gente vai registrar toda a mortalidade, as entradas, as saídas, por algum motivo entrou e saiu o animal, e as saídas dos G5 e dos imagos, porque esse animal vai transformar e vai sair do tanque, como a gente já estudou. Então esses aí também precisam ser registrados, para a gente não perder esse número. Porque o número de animais vai ser importante para calcular a quantidade de alimento, de ração que a gente vai jogar. Tá? Temos uma coluna aqui de observações, onde entra várias questões que podem ser anotadas aí. Tá? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aqui embaixo da ficha, lá na parte de baixo, nós temos a questão do alojamento. Primeiro tem a questão da procedência. Né? É uma desova que veio de qual prole? Quem é o pai, quem é a mãe dessa desova? Para a gente controlar a genética, para a gente evitar consanguinidade. Então a gente tem que fazer esse controle. Nós temos aqui a questão do início do lote. Quando que esse tanque começou? Qual foi a data? Quantos girinos tinha? Qual peso médio eles começaram no tanque? Porque veja bem, a gente pode estar com uma ficha aqui de setembro, tá? Mas vai que esse tanque começou lá em julho. Tá entendendo? Então nessa ficha de setembro não teria nada dizendo quando ele começou. Aí aqui não, nós temos sim um registro nessa ficha de quando começou esse lote. A data, o número de animais e o peso médio. Assim como o fechamento do lote vai ficar registrado. Não é? Quando é que terminou esse tanque? Tá? Quantos girinos tinha, ou para onde é que foi, ou qual o peso. Qualquer informação que tiver vai ser anotada no fechamento do lote. E aí você vai ter o registro para depois trabalhar esses dados, como nós vamos ver na aula de hoje. Então, para manter o controle da criação, é fundamental se anotar todos os eventos que ocorrem no tanque de girinos. Por isso que a gente usa essas fichas. Tá? Agora, só vamos entrar num detalhe aqui, que existem 2 tipos de ficha mais usados na criação de rãs. Pode existir mais, tá, gente? Mas existem 2 que são mais usados. O primeiro é esse que a gente acabou de falar, que é o controle diário, que é o controle diário da oferta do alimento, da mortalidade e do alojamento. Então essa é a primeira ficha que a gente já apresentou para vocês. A segunda ficha é o registro de temperaturas, porque todo o ranário precisa ficar registrando temperaturas, porque isso ajuda muito a gente programar o ranário, a gente planejar o futuro do ranário, a gente prever quando é que vai ter um pico de transformação de imagos, por exemplo, porque isso tudo funciona a partir de temperatura. Quanto mais alta a temperatura, mais rápido os animais desenvolvem,
mais rápido você tem transformação e crescimento deles. Então, se você mede a temperatura, você tem como prever quando é que você vai ter ciclos de produção. Isso é importante. Então, nós temos aqui uma ficha de temperatura. Da mesma forma, ela vai ser mensal, tá? Então, tem aqui o ano, tem aqui o mês. O nome do Hanaru você coloca aqui. E aqui tem, na verdade, uma ficha para 2 tanques. Tanque 1, tanque 2, por exemplo. Aí você vai anotar M de manhã, T de tarde. Uma temperatura pela manhã, outra pela tarde. Você padroniza. Você pode fazer de manhã, sei lá, 7 horas da manhã. E à tarde, 5 horas da tarde. Não sei. Você vai padronizar um horário que é melhor. E assim você vai anotando essas temperaturas que vão ser de grande importância para o Hanaru. Seguindo, então, nós vamos ver aqui agora, vamos listar a maior parte das informações que nós podemos coletar dentro das fichas, né? Olha só, a pergunta, quais informações são anotadas? Então vamos lá, como nós já falamos algumas, né? Já vimos na ficha, para ficar mais fácil de vocês fixarem na memória, nós vamos controlar a entrada e saída de girinos do tanque, fundamental para a gente manter o número. Podemos anotar as trocas de água lá nas observações, lembra que tem a coluna de observações? Então lá nós vamos anotar o dia da troca d'água, porque nós vamos estudar durante a disciplina que o tanque de girinos troca-se a água a cada semana, a cada 7 dias mais ou menos, a gente troca a água do tanque. Então a gente precisa saber o dia que trocou para calcular os 7 dias para poder ser o próximo dia para trocar novamente, ok? Então tem que estar lá registrado. Também anotamos o peso dos girinos no dia da troca total de água. Nós vamos estudar isso também. A gente vai fazer uma pesagem do girino, porque já que vai manipular, já que vai pegar os animais, a gente pesa esses animais e anota lá na ficha. Dia tal, foi o dia da pesagem, deu tanto de peso médio, porque esse peso vai ser usado para calcular a ração, assim como o número de girinos, né? Bom, e aí nós vamos anotar o fornecimento de ração, como eu falei, tem a coluna lá de parcela e do total do dia, onde a gente vai anotar essa quantidade de ração. Vamos anotar também a questão das infusões, a infusão nós vamos estudar durante o curso, tá? Eu vou falar mais nas próximas aulas. Vamos anotar as parcelas e o número de vezes, como eu falei, a quantidade de ração tem que ter quantas parcelas você deu no dia e qual que é o peso de cada parcela, tá? Porque pode ser um dia que choveu, por exemplo. Aí você vai dar menos ração, vai dar menos parcelas, tá? Vamos anotar as mortalidades, não é? Quanto que morreu? Então você tem que anotar direitinho lá. A saída do G5 e do Imago, como eu já falei, também vai ter que estar anotada lá, né? Para a gente não perder o número, porque saem muitos, né? Quando começa a transformação, eles não saem todos ao mesmo tempo. Eles vão saindo, sai um pouco uma semana, na outra semana sai mais. E aí a gente tem que ir anotando isso para não perder. O alojamento, a procedência, a prole, por exemplo, né, a gente vai ter que anotar, como eu falei, questão de controle genético, assim como a quantidade e o peso na entrada e na saída, isso aí também é um controle de alojamento, né? Quantos animais a gente tinha quando começou aquele tanque, qual o peso que eles tinham, e quando acabou, quanto tinha e qual o peso, né? Porque a partir disso que a gente vai calcular alguns índices ou técnicos, como a gente vai falar hoje. Bom, observações, como eu falei aí, tem diversas que podem colocar lá, assim como observações climáticas. Então, um dia de chuva, você pode anotar lá nas observações chuva, porque aí, naturalmente, a quantidade de ração vai cair. Se você não anota que é um dia de chuva, você pode ficar meio perdido, né? Mas por que esse dia deu menos ração? Foi um erro? Não, foi porque estava chovendo, então tem que anotar lá nas observações, dia de chuva. Porque, veja bem, geralmente a criação de girinos é feita a céu aberto. Então, se está chovendo e a gente joga uma ração em pó que vai flutuar na água, se você joga essa ração e está chovendo, a ração afunda na mesma hora. Então, é um desperdício. Não dá, você vai molhar a ração, vai estragar a ração o pote que você está carregando para jogar, né, a ração no tanque. Então, geralmente quando está chovendo, se a chuva estiver um pouquinho mais forte, a gente diminui então a quantidade de ração do dia. Só quando a chuva está fraquinha que aí dá, o cara vai com guarda-chuva, o cara consegue jogar a ração então, tá? E as temperaturas, como nós vimos, nós temos uma ficha especial só de temperaturas, ok? Vamos seguir adiante aqui então? Então, vamos lá. Para que anotar essas informações, não é? Professor, para que esse trabalho todo a gente vai ficar anotando esse negócio? O funcionário não vai gostar. Não gosta mesmo, né? A gente, quem já foi estagiário em Hanaru, quem já trabalhou com a ranicultura,
e já teve essa parte prática, porque a gente tem que ter essa parte prática, a gente só aprende fazendo. Então eu mesmo já fiquei em Hanário, anotando em ficha e tudo mais, então dá trabalho mesmo, viu? Mas isso tudo tem um motivo, gente. Olha lá, ó. Além desse controle todo, que a gente vai saber tudo o que está acontecendo, poderemos calcular os índices zootécnicos de criação. O que são índices zootécnicos? São números que a gente vai ter e que a gente vai poder comparar o nosso ranário com o ranário do vizinho. Vamos poder comparar os nossos dados, as nossas RAMs, com uma RAM padrão, vamos dizer, porque existem trabalhos já publicados com índices zootécnicos padrões. E aí a gente vai poder comparar, estamos melhor, estamos pior? Será que estamos tendo prejuízo? Então a gente só vai saber se a gente controlar a nossa criação, calcular os índices zootécnicos e comparar. E quais são esses índices zootécnicos? Gente, são vários, mas a gente vai fechar em 3 índices zootécnicos na nossa aula. É o que a gente estuda, que são os principais para a questão de criação de girinos. Quais são eles? Mortalidade, está aí a Dona Morte novamente, veio aqui assombrar porque mortalidade é prejuízo total. Então, nós precisamos ter um controle, porque mortalidade vai existir? Vai. Agora precisamos saber, está sob controle? Está dentro do esperado ou estamos com mortalidade a mais? Não é? Temos também o ganho de peso. Precisamos descobrir o ritmo de crescimento da nossa rã se está adequado. Não é? Porque se a gente não souber isso daí, como é que eu sei se eu estou dando uma quantidade certa de comida, se o animal, se a comida é boa, se é ruim, não é? Aqui, gente, pelo amor de Deus, eu coloquei uma rãzinha comendo pizza, mas não é para dar pizza para rã não, viu? A pizza não é um alimento adequado não, é muito gorduroso, um alimento ruim. A gente vai dar comida top, que é a ração para rã da melhor que existe, ok? Na verdade é a ração de peixes carnívoros, tá? Porque a ração para rã mesmo não existe. Nós vamos ver isso também durante a nossa disciplina, infelizmente. Então, ganho de peso diário é importantíssimo. Temos aí, por último, a conversão alimentar aparente. O que é conversão alimentar? É esse cálculo que nós vamos fazer entre o que a rã come e o que ela ganha de peso. É essa relação. A gente vai juntar as duas coisas ali, o gasto da ração e o ganho de peso. Porque o gasto da ração, gente, é o que a gente tem maior gasto para produzir rã. Tá? Então, a ração é o insumo mais caro da ranicultura. E aí, se a gente tem essa relação, a gente já sabe mais ou menos como é que vai ser o nosso lucro. Tá? Então, eu coloquei aqui um regador, né? Como se estivesse cuidando de uma plantinha, que é a plantinha dinheiro. Vamos dizer que essa plantinha, esse dinheiro aí, seja uma rãzinha. Veja que ela é verdinha aí, ó. É uma rãzinha, uma rã touro. Ela está só crescendo, a gente tem que estar regando ela, tem que estar cuidando dela no dia a dia. E a ração é fundamental para que a gente possa entender se a gente está gastando dinheiro de mais ou de menos através da conversão alimentar. Lembrando que conversão alimentar é uma relação inversa. Então, se você tem uma conversão alta, é porque você está gastando muita ração, então é ruim. Um número alto de conversão alimentar é ruim, porque você está gastando muita ração. Então, se você fala assim, a minha conversão é 4:1, aí o outro fala, a minha é 2:1. Aí você fala assim, 4:1 ganhei, a minha é maior. Olha aí, tá errado. 4:1 quer dizer que você está gastando 4 kg de ração para fazer 1 kg de rã. Então você está gastando a mais do que o outro, que é 2:1. Entenderam? Então, lembrar que a conversão alimentar, sempre o menor número aí é melhor para a criação. Muito bem. Estamos aqui falando, mas agora vamos entrar no quente da nossa aula de hoje, que é calcular os índices zootécnicos. Nós vamos hoje, quem não gosta de matemática, vai agora respirar fundo, porque a gente vai mostrar as 3 fórmulas de cada cálculo desse. É só 3 contas que a gente vai fazer, que é esses 3 índices zootécnicos. Então, nós vamos mostrar a fórmula, vamos aplicar a fórmula numa ficha, né, num dado para vocês aprenderem. Por quê? Porque depois vocês vão ter que fazer lá no exercício, no questionário. Tá certo? Então aqui nós vamos aprender, vocês vão poder voltar ao vídeo, ver várias vezes, aprender direitinho para na hora fazer o exercício lá do questionário valendo os pontos, ok? Vamos começar aqui com a Dona Morte. A mortalidade já está aqui na nossa tela, então nós estamos vendo aqui, ó, que a mortalidade é dada em porcentagem. Primeira coisa, né? O resultado é dado em porcentagem. Morreu 20%. Pronto, é um dado, tá certo? Como é que a gente calcula? Nós precisamos do número de mortos que a gente tem no tanque, por isso que a gente anota lá na ficha, não é? E
Vamos multiplicar isso por 100, porque é porcentagem, vai multiplicar por 100. Dividido pelo número inicial de animais que tem naquele tanque. Lembra que tem lá no alojamento o número inicial? Eu vou mostrar isso tudo para vocês. Então aí nós calculamos a mortalidade. Vamos aqui para o próximo, vamos calcular aqui então o ganho de peso por dia. Tá aí a nossa rãzinha, né? Gordinha, bonita, feliz da vida. Bom, ganho de peso por dia. A gente tem que pegar o peso final, né? Lá no final do período. Diminuir do peso inicial e dividir pelo número de dias que você gastou ali durante aquele acompanhamento. Tá? Por quê? Ganho de peso a gente vai fazer por dia. Porque não adianta você falar assim, ó, minha rã ganhou 400 gramas. Aí o outro falou assim, rapaz, a minha só ganhou 200. Aí você fala assim, ganhei. Olha aí, 400 gramas, a minha ganhou muito mais. Aí você pergunta assim, sim, a sua rã, para chegar a 400 gramas, quantos dias ela levou? Aí o cara fala assim, rapaz, levou 2 anos. Né? Aí o outro lá fala assim, engraçado, a minha para chegar a 200 gramas demorou nem 6 meses. Aí agora eu botei uma pulga aí, eu botei um probleminha para você. Como é que você vai saber quem é melhor? O outro demorou 2 anos, ficou com peso maior. Mas o primeiro ali, ó, chegou a 200 gramas em 6 meses. Quer dizer que então, que em um ano ele faz 2 conjuntos de rã de 200 gramas. Ah, então espera aí. O número maior não quer dizer que é melhor. Entenderam aí? Então, a gente já faz o cálculo para dizer por dia, porque a gente ajusta os dois. Aí na hora que for comparar, um está ganhando 1 grama por dia, por exemplo, e o outro está ganhando meia. O outro que está com 400 gramas vai descobrir que está ganhando meia grama por dia. E o outro que está com 200 gramas, de repente está ganhando o dobro, está ganhando 1 grama por dia. Estão entendendo? Então tem que ser por dia. Finalizando aqui, nós temos a conversão alimentar aparente. Por que é aparente? Porque quando a gente joga a ração, nem toda a ração a rã come. Lembra que a gente vai jogar na água e a água vai dissolver a ração. Grande parte os girinos vão comer, a outra parte vai ficar dissolvida na água. Então é um número aparente, não é um número absoluto. Não é assim, toda a ração foi consumida pela rã, então é uma relação da ração que foi ingerida pelo ganho de peso da rã. A gente não pode falar que é um número absoluto, porque grande parte da ração vai estar perdida aí. Tá? Então é uma relação aparente. Muito bem, como é que se calcula isso? Vamos calcular. Temos que ter o gasto de ração no período, por isso que a gente tem aquela coluna lá que a gente vai anotar a ração, dividido pelo peso final menos peso inicial, porque aqui embaixo é o ganho de peso. Lembra que a gente fez aqui o ganho de peso? Então, dividido pelo ganho de peso, só que agora a gente vai multiplicar pelo número final de girinos que está naquele tanque. Por quê? Porque quem está no numerador aqui é a ração toda que eu gastei para todos os girinos. Então aqui embaixo tem que estar o ganho de peso de todos os girinos, por isso que a gente multiplica aqui. Gente, essas fórmulas vocês não precisam decorar. Eu vou dar essas fórmulas para vocês. Na questão vai aparecer lá a fórmula. Vocês vão ter que aplicar a fórmula, tá certo? Então eu vou dar a questão, eu vou dar a fórmula, eu vou dar a ficha com os dados e a gente vai calcular. E agora nós vamos ver exatamente isso, como é que a gente calcula esse negócio aí. Vamos começar aqui, ó. Eu vou dar aqui, então tá aí a ficha de exemplo para cálculo da mortalidade, por exemplo. Vamos falar de mortalidade. Se a gente tivesse que calcular a mortalidade nessa ficha, percebam que nós temos uma ficha com os dados da mortalidade. Eu já fiz a continha aqui, já somei, e eu tenho que nesse período morreu 132 rãs. Então é esse dado que eu vou usar lá. Né? E vou usar também o número inicial de girinos. Onde é que eu acho o número inicial? Aqui, ó. Tá bem grandão aqui, ó, início do lote, número inicial 3.842. Pronto, são os dados que eu vou usar. Vamos ver aqui agora, então, como é que faz isso? Vamos lá. Não é difícil não, gente, é facinho. Vejam lá, mortalidade, número de mortos vezes 100 sobre o número inicial de animais. Vamos começar esse negócio aqui. Como é que a gente acha o número de mortos? Então, lá nesse tanque, não é? Nós temos um número de mortos de 132. De onde é que você tirou esse número, professor? Aqui, ó, tá aqui a ficha. Somei isso tudo aqui, deu 132. Tá aqui o total de mortos. Coloquei aqui, ó, é o 132. Segundo dado que eu... Tá vendo que eu tô seguindo aqui, ó? Esse dado aqui, ó. Agora eu preciso desse aqui, ó. Vamos ver de onde é que eu vou tirar isso aqui? Número inicial de girinos. De onde é que eu tirei? Tá aqui, ó, início do lote, 3.842. Coloquei ele aqui. Pronto, é o segundo número que eu preciso. Ok? Agora vamos aplicar isso? Vamos calcular? Vamos embora.
Mortalidade é igual a 132 vezes 100, porque é número de mortos, que é 132 vezes 100. Não é assim? Dividido por 3.842, porque é o número que está ali. Ok, gente? Viram aí? Recapitulando. Número de mortos vezes 100 é igual a 132, que é igual a 132 vezes 100 aqui. Ok? Quem está no denominador é o número inicial de animais, número inicial de girinos. O número inicial de girinos era 3.842, então coloquei ele aqui no denominador. Estão vendo aí a sequência? Não é complicado, né, gente? Então agora vamos tentar chamar aqui uma calculadora. Pronto, consegui. Olha só, 130... Deixa eu zerar isso aqui não estava zerado. 132 vezes... Na calculadora, gente, tem calculadora que é o asterisco, é o vezes. Outro vai ter o x mesmo dos vezes, tá? Então, vezes 100 igual 13.200. Então, nós já temos aqui um número que é 13.200. Vamos voltar para cá, ó, 13.200. Ok? Esse 13.200 vai dividir por 3.842 para dar um resultado aqui. Vamos chamar a calculadora de novo? Já está aqui na tela o 13.200. Então, eu vou dividir essa calculadora, ou dividir é o barra, tá? É um barra. Então, tem uns que vai ter o símbolozinho de dividir e outros vai estar o barra. Então, você coloca barra 3.842 igual... Quanto é que dá essa conta? 3.435710, assim vai, né? Bom, nós vamos combinar o seguinte, vamos colocar duas casas decimais nessa conta, tá? Então, sempre que for dar um resultado, tenta colocar em duas casas decimais. Como é que eu arredondo? Olha só, eu pego a segunda casa decimal, então está aqui 3.43. Então, a segunda casa decimal é esse 3. Do lado dela tem um 5. Toda vez que tiver de 5 para cima, 5, 6, 7, 8, 9, eu vou aumentar esse 3 aqui, ele vai para 4. E toda vez que eu tiver um número abaixo de 5, 4, 3, 2, 1, 0, eu não faço nada com esse número, eu mantenho ele. Então, a minha resposta desse exercício vai ser 3.44. Do 43 pulou para o 44, porque era um 5. E aí, então, ficou 3.44. Agora, mortalidade a gente não falou que é porcentagem. Lembra aqui, ó, resultado em porcentagem. Então, precisamos colocar um símbolozinho de porcentagem ali. E calculamos, então, a nossa mortalidade. Ok? Primeiro índice zootécnico calculado. Vamos para o segundo. O segundo nós vamos trabalhar aqui com ganho de peso por dia. Ganho de peso, o nome já está falando, nós precisamos dos pesos. Então, eu preciso ter o peso no início de lote, peso médio 2,6. Está aqui, ó. E precisamos de um peso no final. O peso do final é o fechamento do lote. Nós temos que é 4,8. Precisamos saber o número de dias do período. Como é que eu sei o número de dias do período? Então, eu recomendo, ao invés de você ficar fazendo conta da data de início, data de final e tudo mais, que dá muito erro isso daí, é melhor você pegar aqui, ó, e contar mesmo. Quantos dias eu dei ração para esses animais? Então, eu vou contar. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pronto, 14 dias. Dei ração 14 dias, então o número de dias do período foi 14. Pronto, fechou. Temos todos os dados já. Vamos na prática agora? Ganho de peso por dia, está aqui a minha ficha, a mesma ficha. Vamos pegar aqui, vamos começar a substituir a fórmula. Primeiro dado, como eu falei, peso final. Tá? Não está aqui, ó, peso final menos peso inicial. Vamos começar com o peso final. Qual que é? 4,8. De onde é que eu tirei isso? Vou ir lá na ficha. Final é fechamento de lote. 4,8. Está aqui, ó. Está lá. Agora vamos para o peso inicial. Peso inicial. De onde é que eu tiro isso? 2,6. Está aqui, ó. Início do lote, o peso inicial era 2,6. Está aí. Número de dias do período. Lembra? Como é que eu faço isso? Como eu falei agora há pouco. Vou somar o número de dias que eles ganharam ração. Vai dar 14 dias aqui, então eu já sei que é 14. Agora vamos colocar isso na fórmula? Simbora. Ganho de peso por dia é a mesma coisa, tá, gente? GPD, tá? Ganho de peso por dia, a gente se reduz para GPD. Vai ser igual 4,8 menos 2,6, porque a gente está fazendo peso final menos inicial, ok? Dividido por 14. Pronto, gente. A conta é essa.
não é? Deu aqui, ó. Vamos chamar a calculadora? Vamos chamar a calculadora aqui, ó. Vamos zerar isso e vamos colocar lá, ó, 4,8 menos 2,6 igual 2,2. Ok aí? Então, nossa conta deu 2,2. Vamos voltar lá? Vamos aqui, ó, 2,2. Muito bem. Esse 2,2 agora vai estar dividido por quê? Por 14, porque o denominador continua ali, né? A gente só fez a conta de cima. Então, agora eu tenho 2,2 dividido por 14. Vamos chamar a calculadora aqui. 2,2, já está até na tela aqui, ó. Barra, que é dividido por 14, igual 0,1571, um monte de número. Vamos fazer a mesma coisa, duas casas decimais. Então, percebam que nós temos aqui, ó, depois do 5, nós temos um 7. Lembra que toda vez que é mais do que 5, né? Pode ser o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, a gente aumenta. Então vai ficar 0,16, aumenta 1 aqui, ó. Tá certo? 0,16. Então vamos ver aqui. Então nós temos 0,16. Ganho de peso por dia é porcentagem? Não. Peso, gente, a gente mede em gramas, porque a rã é pequenininha, vai ser em gramas, não vai ser em quilo também não, tá? Quilo é exagero. Então, 0,16 gramas por dia. A resposta é essa. Lembrem-se que é gramas barra dia, tá certo? Porque a gente está calculando o ganho de peso por dia. Beleza, gente? Então, vamos para o nosso terceiro cálculo de hoje, para a gente finalizar. O terceiro cálculo é a nossa conversão alimentar aparente. A conversão alimentar já está dizendo, é o alimento. Então, nós vamos precisar dessa coluna do total de ração do dia aqui, ó. Se você não tiver essa daqui, essa coluna aqui, mas você tem essa, então você tem essa daqui também. Por quê? Essa total do dia é justamente você fazer essa multiplicação. 90 vezes 7 vai dar isso aqui. 90 vezes 7 vai dar isso de novo. 90 vezes 6 vai dar isso daqui. Esse asterisco aqui, gente, é a mesma coisa que vezes. É só para vocês treinarem que vezes é o x, como pode ser o asterisco, tá? Então, fazendo todas essas multiplicações, você tem todas as colunas. Se você somar todas essas colunas, eu já somei para a gente ganhar tempo aqui, deu 11.460 gramas de ração que eu gastei para criar esses girinos aí. Então esse dado é um dado importante, não é? Vamos ter que ter também, lembra, o ganho de peso dos girinos. Novamente, é a mesma coisa que o ganho de peso, está aqui o peso inicial e está aqui o peso final. E aí a gente vai trabalhar com o número final de girinos nessa fórmula. A fórmula vai estar lá, você não vai precisar decorar. Então você só vai substituindo. Vamos ver isso na prática agora? Então vamos lá. Então nós temos conversão alimentar. Aí eu reduzi para CAA, conversão alimentar aparente. E aí nós temos o consumo de ração no numerador e o peso final menos inicial vezes o número final de girinos. Pronto, está aí a fórmula. Vamos começar a substituir? Então vamos lá. Consumo de ração no período. De onde é que eu tirei isso? Está ali, ó, 11.460 gramas eu tirei daqui, como eu acabei de falar para vocês. Temos que somar esse total do dia. Se ele já não tiver aqui, gente, vocês vão ter que multiplicar, tá? No exercício lá do questionário que vocês vão ter para fazer na disciplina, valendo ponto. Vocês multipliquem esse valor para achar isso daqui, para depois somar a galera toda aqui, ok? Então, dá um trabalhozinho? Dá, mas a gente tem que aprender a lidar com calculadora. Temos que ir com calma, eu vou colocar bastante tempo, façam com calma, ok? Para poder dar certo aí. Muito bem. Qual o segundo dado que nós precisamos? Peso final, como eu já falei, né? Ele vai estar aqui no fechamento do lote. Peso inicial, que como eu já falei, vai estar aqui no início do lote. Aqui é fechamento e aqui é início, tá? E aí, número final de rãs, que o número final de rãs muda agora o local, que é no fechamento de lote, né? Vai estar aqui o número final de rãs. E agora nós já estamos prontos para começar a fazer conta apenas. Já temos como substituir todas as fórmulas, não é? Vamos lá, vamos começar a montar isso. Então, no numerador está a quantidade de ração. Está aqui, quantidade de ração, quantidade de ração. No denominador, aí agora nós vamos fazer aqui, ó, peso final menos inicial é 4,8 menos 2,6. Entre parênteses, coloque isso entre parênteses, faça igual a fórmula, tá, gente? Multiplicado pelo número final de rãs, que é 3.711. Então agora nós precisamos só fazer conta. E precisamos estar bem atentos, porque a maioria dos erros do aluno é na hora de fazer a conta.
Então vamos lá, aprendam, temos que fazer por partes. Então a parte do numerador a gente vai repetir, não vamos mexer com o numerador agora não. Por quê? Porque eu tenho uma conta de subtração para fazer antes. Toda vez que eu tenho a subtração, ela tem prioridade, subtração ou soma. A gente tem que fazer antes de multiplicação e divisão. Então, vamos fazer aqui primeiro essa continha. 4,8 menos 2,6. Então, vamos lá. Vamos chamar aqui a calculadora de novo. Vamos zerar essa calculadora aqui. E vamos colocar novamente. A gente já até sabe essa conta, né? Mas 4,8 menos 2,6 igual 2,2. Tá vendo que já entrou aqui o 2,2 aqui embaixo? Ó? Né? Nós já temos aqui ó, o 2,2. Então, vejam que agora esse 2,2 está multiplicado por 3.710. Vamos fazer essa conta de baixo primeiro para facilitar? Então, vamos repetir o numerador e vamos fazer essa continha de baixo. Deixa eu chamar aqui a calculadora. Está aqui o 2,2, já está até na tela. Vou multiplicar ele por 3.710, ok? Igual 8.162. Vamos ver aqui se é verdade mesmo? Pronto, 8.162. Aí agora que eu vou fazer essa divisão do numerador pelo denominador. Vamos aqui chamar a nossa calculadora. Pronto, chamamos a calculadora. Então vamos lá. Vamos zerar essa calculadora, vamos zerar. E vamos colocar 11.460 dividido por 8.162 igual 1,4040. Tá vendo ali, ó? Então, após a segunda casa decimal, se o número está abaixo de 5, eu deixo a segunda casa como está, não mexo nela não. Se estiver acima, se tiver 5, 6, eu aumento um aqui. Mas se estiver abaixo, eu mantenho ele. Então, por isso que deu 1,40 mesmo. Né? Retornando aqui, 1,40. Conversão alimentar aparente não tem nenhuma grandeza. É um número puro. Então, o resultado é 1,40. Pronto e acabou. Não tem outro número para outra grandeza, algum índice que eu coloque aí. Ok? Gente, então na aula de hoje o que a gente tinha para ver era isso. Espero que vocês tenham compreendido essas contas. Vocês podem voltar várias vezes para poder ver o mecanismo de como é que faz essa conta. Na hora que estiver fazendo a prova lá, as questões, vocês podem dar uma olhadinha no material, pode dar uma olhadinha no vídeo e voltar para fazer a prova. Eu dou bastante tempo por conta disso, tá? Para que vocês tenham esse tempo de treinar, de ver de novo, de aprender, porque o meu objetivo é fazer vocês aprenderem e não decorarem as coisas, certo? Qualquer dúvidas, pode entrar em contato no plantão, tira dúvida do horário da aula ou pelo WhatsApp, a gente procura atender bem vocês a qualquer momento para que todos possam aprender isso aí e a gente possa aprender então como se cria girinos, nossa disciplina. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.